Chegamos para mais um aprofundamento juntos. Hoje, a gente vai olhar com calma as leituras da liturgia do 12º domingo do Tempo Comum, né? Celebrada lá em 22 de junho de 2025. Isso aí, temos os textos de Zacarias, o Salmo 62, também a Carta aos Gálatas e o Evangelho de Lucas. E um guia para nos ajudar. E olha, lembramos também os santos do dia. São João Fisher e São Tomás Mori, mártires. Mártires importantes. Sim. E a nossa ideia aqui, né, é tentar descobrir aquele fio que liga tudo isso. Como esses textos conversam entre si e, bom, iluminam o nosso caminho de fé. Exato. Ver a conexão, a mensagem central que une tudo. Então, bora começar a ver isso mais de perto? Primeira parada. Zacarias. Zacarias 12, versículos 10 e 11. E depois o 13, versículo 1. É uma profecia, assim, bem impactante, né? Fala de um choro, um lamento profundo por aquele que foi trespassado. Sim, compara a dor de perder um filho único. É muito forte. Mas no meio dessa dor toda, tem uma promessa, uma esperança, né? Tem, sim. A abertura de uma fonte para purificar do pecado. Luto e esperança ali, lado a lado. E o que chama atenção aqui, eu acho, é como essa imagem do trespassado e da fonte aponta direto para Cristo na cruz, né? O catecismo até ajuda a gente a ver isso. Ah, é? Como? Lá no número 1225, ele conecta essa fonte com a graça do batismo, com a misericórdia de Deus, que jorra do lado aberto de Jesus. Nossa, que forte! É como se Zacarias já visse lá atrás o coração do Evangelho, a salvação vindo por uma ferida. Exatamente. Uma prefiguração poderosa. E essa ideia de uma necessidade, uma busca, leva a gente direto para o Salmo 62. Ah, o Salmo 62 é lindo. Versículos 2 a 6 e depois 8 e 9. Aquela frase, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Nossa, a gente quase sente essa sede, né? É muito visceral. Um anseio profundo pela presença de Deus. Quase define a gente essa busca. E não é só poesia, né? De jeito nenhum. O catecismo, lá no número 27, lembra que esse desejo por Deus está, tipo assim, escrito no coração da gente. Faz sentido. O Salmo só coloca em palavras essa busca que todo mundo tem, por aquele que nos sustenta, o nosso socorro, como diz o Salmo. A alma buscando sua origem, seu fim. Legal. Aí, avançando para a segunda leitura. São Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, 26 a 29. Outro texto fundamental. E aqui tem uma afirmação que, na época, devia ser uau, revolucionária. Pela fé e pelo batismo, todo mundo é filho de Deus. E o ponto alto, para mim, é quando ele diz que não tem mais distinção. Isso. Judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Acabou. Todos são um só em Jesus Cristo. Fomos revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Que imagem. É uma unidade radical que ele está proclamando ali. O batismo, como o catecismo ensina, né, nos coloca dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então aquelas barreiras todas, sociais, culturais, são superadas nessa nova identidade em Cristo. Paulo está falando da base de uma nova humanidade nele. É muito profundo isso. E com tudo isso na bagagem, a gente chega no Evangelho. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 18 a 24. O clímax da liturgia da palavra desse domingo. A cena clássica. Jesus pergunta aos discípulos o que o povo diz sobre ele. E depois, a pergunta direta. E vós, quem dizeis que eu sou? Ah, essa pergunta ecoa até hoje, né? Com certeza. E Pedro responde na lata, o Cristo de Deus. Acertou em cheio. Acertou. Mas a resposta de Jesus vem logo em seguida e meio que vira tudo de cabeça para baixo, né? Totalmente. Ele revela que esse Messias, o Cristo, tem que sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. E aí vem o convite, que é também uma condição. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Puxa vida. Essa ordem é crucial. Primeiro, a confissão de Pedro, o reconhecimento. Imediatamente depois, a revelação do caminho da cruz. Não dá para separar as duas coisas. Não dá. Reconhecer Jesus como Cristo implica aceitar o caminho dele. Não é só aplaudir, é seguir junto, né? Abraçar a lógica do amor que se doa. O catecismo fala disso também. Fala sim no 618. Diz que a gente une nossos sofrimentos aos dele. A cruz de cada dia não é um extra, é o jeito de caminhar com ele.
Isso amarra lá com Zacarias, né? O Messias reconhecido é o trespassado. Perfeito. Fecha o ciclo. Então, o fio condutor que a gente estava buscando parece ser esse, né? Começa reconhecendo o Salvador ferido lá em Zacarias. Aquele que sacia a sede profunda que o Salmo descreve. Esse reconhecimento nos une num só corpo, superando as divisões, como Paulo mostra em Gálatas. Para finalmente aceitar o chamado de Lucas, seguir Jesus carregando a nossa cruz a cada dia. É isso. A identidade de Jesus como o Cristo que sofre por amor. E o que significa ser discípulo dele. Seguir esse mesmo caminho, por amor, com esperança na ressurreição. Esse é o coração da mensagem. Levando isso para a nossa vida, para o dia a dia, ficam umas perguntas, né? Sempre ficam. Como é que está sendo esse reconhecimento pessoal de Jesus como o Cristo de Deus? Será que a gente está aberto para essa graça que purifica, que vem dele? E aquela parte da cruz de cada dia. Como isso bate na nossa rotina. É fácil falar, né? Nem me fale. Mas talvez pensar em coisas pequenas, né? Sim, gestos concretos ajudam. Tipo, oferecer as pequenas coisas do dia, as alegrias, as dificuldades, a nossa cruz em união com Cristo. Rezar com o Salmo 62, quando a gente se sentir meio seco espiritualmente, pode ser uma boa. Com certeza. E também se esforçar para enxergar essa unidade em Cristo nas pessoas à nossa volta, sabe? Ir além das diferenças que a gente vê. Para fechar então, fica uma provocação para a gente pensar durante a semana. Manda lá. Como é que entender melhor essa ligação, reconhecer Cristo, sua paixão? O chamado para a cruz diária pode mudar, não só o domingo, mas a semana inteira. Como pode tornar a nossa fé mais viva, mais real no dia a dia?